E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre meu parto junto com a minha mudança para Ribeirão Preto na época. Hoje eu moro em Araraquara. Vem comigo. Então, tudo aconteceu bem assim rápido, assim. Eu morava aqui, aí o Guilherme recebeu uma proposta de emprego da mesma empresa que ele trabalhava, só que de cargo diferente do que ele fazia. Ele foi primeiro do que eu, né? A gente já morava junto, só nós dois. Aí ele foi, né, ficou 5 meses morando numa república, que era muito bonito, por sinal. A empresa pagou tudo pra ficar. Aí, assim, depois de 5 meses eu fui lá ver casa, achei casa, mudei pra Ribeirão Preto. Aí que a gente começou a se apertar, porque ele teve que vender as férias, uma coisa que não era pra ter acontecido, tipo, de vender as férias pra gente mudar. Porque o certo seria, quando a empresa faz você sair da sua cidade natal pra ir morar em outra cidade por causa de emprego, ele pagaria a mudança, né? O negócio da mudança. Aconteceu isso? Não. Não aconteceu isso. A gente foi burrinho. A gente foi burrinho. Mas assim, gente, é a experiência, né? Experiência, né, amores? Beleza, fomos, né? Aí já começamos a apertar as contas aí nesse trajeto aí, ó. Já foi e fudeu, né? Fudido o negócio. Mas, gente, foi muito bom ter ido, sério. O que foi bom de aprendizado de Ribeirão Preto é maturidade e pé no chão. Porque a gente passou muita dificuldade lá. Eu só digo pra vocês que eu não passei fome porque eu tenho um pai muito fudido e meu sogro é muito fudido, entendeu? Os dois é assim, ó. Tudo pra gente. Tudo que a gente precisa, eles dão. Eles arrancam da boca deles pra dar na nossa, entendeu? Então, assim, só não passei fome porque eu tenho uma sogra e um pai maravilhosos. Sobre o pé no chão, eu achava que eu podia comprar coisa que eu não tinha condições, não era a minha realidade, entendeu? Então eu falava, não, mas se fizer isso, se fizer aquilo, se apertar aqui... Não, gente, não dava, sabe? Só que assim, eu era muito voada, entendeu? Então, tipo, esses 2 anos de Ribeirão foi muito essencial na minha vida pra eu pegar meus pezinhos e fincar no chão aqui, ó. Falar, minha filha, você é pobre. Quando você ser rica, você compra um condomínio fechado, assim, bonito, tá? Que agora não tem condição não. Beleza. Eu demorei uns 5 meses pra achar emprego depois que eu me mudei pra lá. E eu comecei a trabalhar na Starbucks, em Ribeirão Shopping, o quiosque. Gente, foi meu melhor emprego até hoje, assim. Meu melhor emprego, melhor empresa, uma empresa muito acolhedora. As pessoas de lá têm uma energia incrível, sabe? Ai, só tenho o que falar bem. O ruim mesmo é que era no shopping, o horário era ruim, trabalhar de segunda a segunda. Mas o bom é que a Starbucks tinha um negócio diferente lá das folgas. Já... Nada a ver com o vídeo, né? Beleza, voltando aqui. Eu comecei a trabalhar na Starbucks e 3 meses de empresa eu engravidei. Mas assim, nossa, surpresa, não, gente, eu tava planejando, mas eu não sabia que ia ser com 3 meses de empresa, assim, né? O que aconteceu? Mas eu já era amiga, ó, ninho de uma gafagafa, não sei nem falar. Minha gerente é incrível, mulher incrível. Não foi problema eu ter engravidado. Nossa, não me julgou, nossa, que agora vai dizer o quê? Sei lá. Não, tipo, não é mulher incrível. Beleza. Já mudando assunto, encerrou Ribeirão Preto, começou o parto. Beleza? Beleza. Como eu descobri que eu estava grávida? Nem chegou a atrasar pra mim, mas eu tava tentando, então sempre fazia teste. Gente, eu sou muito sentimental, mas assim, eu tava... Ao extremo, a flor da pele. Era de noite, né? Eu fui lavar a louça da hora lá do fechamento, já não tinha mais ninguém, shopping fechado, era tarde já, 11 horas. Eu fui lavar a louça, além de eu estar na flor da pele, eu tava muito dispersa, que eu sou já, né? Naturalmente, imagina grávida, nossa senhora. E você tá enorme. Aí eu tava andando com o meu carrinho aqui, do nada, de uma exposição de um carro, né, não, tipo, uma formiga, um carro mesmo, num tamanco desse tamanho, sei lá, um palco. Estava andando eu, aí eu tava assim, não sei, no mundo da lua, né, Lucas Silva. Pau, gente, o carrinho fez assim, de louça pra lá, louça pra cá. Gente, eu olhei aquilo, quebrou assim, um bracinho, um negocinho de uma xícara, só isso que quebrou, mas gente, aquilo foi suficiente pra eu descer a madeira, mas eu chorava. Gente, eu chorava que eu sentava ali no negócio do lado do carro assim, eu ficava... Ai, meu Deus. Aí a Lídia, era minha supervisora na época, né? Beijo, te amo. Nossa, mas ela sentava no chão, mas ela ria. Por que você tá chorando, menina? Eu não sei, eu tô chorando, a xícara caiu, quebrou. E chorava. E nem era descontado do nosso salário também, quando quebrava as coisas. Beleza. No outro dia, fui comprar um teste de gravidez na farmácia de dentro do shopping. Sabe, não, na minha cabeça, assim, não tava grávida, porque já foi tanto negativo que, tipo, era só mais um negativo. Mas só por desencargo de consciência, eu vou fazer o teste. Fui lá, bigirigiri, comprei o teste, bigirigiri, fui no banheiro, bigirigiri,
gente, do banheiro. Eu fui mijei no bagulho, coloquei lá em cima, tem um bagulho em cima, falei, não vai dar negativo. Que não deu nem 2 minutos, peguei assim, ó, o bagulho tava estralado, ó, positivo. Gente, eu não sei se eu ri, se eu chorava. Esse negócio, o negócio vai e volta, o espírito sai do corpo e volta assim um monte de vezes. Eu saí, pá, abri a porta, arregaçando assim, já saí chorando. Todo mundo me olhando, eu saí assim, ligando pro Guilherme, meu marido, ligando pra ele, desesperada, filha da puta não me atendia. Aí, nossa, eu falei, gente, preciso falar com alguém. Ninguém me atendia, ninguém incrível, ninguém me atendia. Aí eu cheguei no quiosque, lotadaço de copo pra fazer bebida, assim, muito. E aí eu falei pra Lídia, né, tipo, eu era amiga de todas lá, mas só que ela era meu xodó. Cheguei no quiosque, assim, faltava acho que uns 5 minutos pra eu entrar no serviço. Eu, Lídia, sai daí, Lídia, vem cá, eu não posso, gente, como eu falo, você vem pra cá. Ela veio desesperada, né, tipo, morreu alguém. Aí eu, tô grávida. Aí ela, você tá grávida, chega minha outra amiga, você tá grávida. Fica aquele monte de gente se abraçando ali, loucura, depois ela pegou e voltou pra fazer as bebidas. Só sei que eu tava trêmula. Aí deu minha hora, bati o dedo, voltei. Aí eu liguei pro Guilherme e falei assim, amor, tô grávida. Ele, sério? Ele, sério? Nossa, não acredito que homem tem uma reação, né? Aí foi a mesma coisa com meu pai. Liguei pro meu pai, ele ficou, ai meu Deus, sério? Tem certeza? Gente, um adendo aqui rapidinho. Fecha em mim aqui. Eu desanimei um pouquinho porque eu parei o vídeo. 5 minutos porque acabou a memória, eu tirei de tudo de dentro do celular e ainda falou que tava sem memória. Aí eu tava na empolgação e o que? Eu murchei. Mas não vai voltar ao normal, tá? Então tá bom. Eu tive muito enjoo no começo da gravidez. Eu tive muito enjoo, vomitei muito. Até então eu não posso passar naquela praça de alimentação que eu me arrepia até a espinha. Nossa senhora. E de manhã então, nossa, que eu trabalhava de tarde e de noite. Quando eu tinha que entrar cedo, meu Deus, era péssimo. Nossa, não tinha nada na barriga, então ficava aquele... Sabe? E foi assim, eu saí da empresa com 6 meses de serviço por conta que eu não tava passando bem e de uns probleminhas que eu tive em relação a atestado, essas coisas. Eu não queria prejudicar a minha gerente, né? Que ela sempre foi super atenciosa, super boa comigo. E eu não tinha mais por que pegar atestado, porque minha gravidez, graças a Deus, foi super tranquila, foi super saudável. E pra eu pegar atestado, eu tinha que ir lá no 24 horas, porque meu médico não me dava atestado à toa, assim, porque eu tava indisposta. Pra ele não era suficiente, entendeu? Porque eu não tava, tipo, indisposta. Morrendo arrastada, entendeu? Você não tem noção. Pra chegar no shopping, eu tinha que pegar 2 ônibus. 2 ônibus, eu tô certíssima. Passado aí tudo, né, as 39 semanas e 6 dias, domingo, dia 18 de fevereiro de 2018. 6 horas da tarde. Umas fisgadinha aqui, perto da Clotilde, fisgadinha lá. E aí começou, sabe, ficar mais forte, mas nada assim, mas bem incômodo. Nesse dia, né, domingo, de manhã até de noite começou a sair meu tampão. Tampão não quer dizer que você vai ter o filho no dia seguinte. Você pode ficar uns 15 dias sem tampão. Mas no meu caso foi no dia seguinte. Domingo começou a sair, né, de manhã até de noite. Fui dormir umas 9 horas, acho que era. Já tava mais, né, um pouco mais forte. Só que aí eu já percebi que era contração. Só que o meu médico tinha falado, se não tiver ritmada, não adianta você ir porque eles vão te mandar embora. Você tem que estar com 4 dias de dilatação pra você ser internado. Aí eu, beleza. Eu fui de madrugada, começou, gente. Nossa senhora. Assim, eu deitava, eu tava morrendo de sono, né? Aí eu deitava aqui assim, aí vinha assim, do nada eu acordava assim, ficava de pé. E assim, apoiado, cotovelo na cama, assim, e pá, e vinha. Aí começou a ficar ritmada, 6 horas da manhã. A gente foi assinar a maternidade, né? Porque assinar a maternidade é o São Francisco e a Unimed, a maternidade de lá. Eu sempre quis ter normal, né? Meu parto. Meu sonho sempre foi ter normal antes de engravidar. Eu queria ter normal grávida, ter normal 37 semanas pra frente. Eu só fazia exercício pra ter normal. Dança, agachamento, caminhada, tudo que você imaginava fazer. Mesmo que eu fui pra ter normal, você tem que assinar uns documentos, você tá deixando você fazer cesárea, né? Porque senão, se você vai lá e não assina, eles não se responsabilizam se caso acontecer alguma coisa. Então você tem que pegar e preencher tudo que eu faria cesárea se caso acontecesse alguma intercorrência no meio do bagulho lá, né? Aí, bem, demorou, hein? Nossa, demorou uns 25 minutos pra eu assinar aqueles papel, por conta que era uma assinadinha aqui e parava, porque vinha assim, parecia que vinha um caminhão pra... Bem, nossa, eu não gosto, doeu demais. Gente, eu cheguei na maternidade, só que esqueci desse detalhezinho. Eu cheguei lá, aí a enfermeira não, a médica, viu quanto tava dilatada, ela tava com 4 dedos dilatada
Eu cheguei com 4 dedos de dilatação e eu assinei os papéis e tudo mais. Aí, beleza, foi isso. Aí fui pro quarto, aí demorei um pouco, a enfermeira foi e mediu quanto eu tava dilatado. Aí ela, na hora que ela enfiou os dedos lá, ela falou assim, faz força. Na hora que eu fiz força, foi assim a bolsa. Pluf! Tudo verde a bolsa. Mas eu não tinha reparado no momento, né? Eu falei, nossa, o que eu faço agora? Aí ela falou assim, você vai tomar banho. Aí eu falei, então beleza. Aí eu peguei, levantei da cama, fui tomar o banho. Gente, você pensa numa água fervente, parecia que tá... Eu gosto de banho quente, mas meu bem, que ela tava arrancando meu couro, você não tem noção. Porque aconteceu assim, tá chovendo, né? Aí o de cima desliga, cai a pressão, o outro liga, reduz, quente pra caralho. Aí eu ficava assim, naquele negócio, entra e sai do chuveiro. Entra de chuveiro. Aí a enfermeira voltou e falou assim, olha, eu acho que vai ter que fazer cesárea por conta que a sua bolsa estava toda verde de cocô. Então, eu vou só confirmar com a doutora, ela vai vir falar com você. Gente, ela saiu da sala. Nossa, acabou meu mundo. Acabou meu mundo, porque frustrada pra caralho eu fiquei, porque eu não esperava. Tipo, eu não fui preparada pra ter cesárea. Eu devia ter ido preparada sim, porque a gente pode acontecer, é muito normal, sabe? Mas eu não tava preparada. Eu preparei pro normal. Eu preparei tipo, muito tempo. Eu preparei uns 2 anos pra ter normal. E isso foi, tipo, um baque muito forte. Quebrou minhas pernas ali no momento. Aí eu, nossa, eu falei, vai filha, vai filha, vai filha, vai filha, né? Pra dilatar logo. Gente, eu tava muito com medo também, porque não é qualquer médico que faz uma cesárea perfeita, né? Que tenho medo. Ai, gente, essa médica, olha que se não é coisa de Deus isso. Eu queria passar com ela desde o meu começo da gestação. Mas ela tinha uma agenda muito lotada, então eu não consegui passar com ela. Que eu passei com ela nos primeiros dias lá Nas primeiras vezes que eu ia lá na Sinhá, que eu tava com dor, eu passei com ela e me apaixonei nela, só que ela não tinha horário na agenda. Na hora que eu ouvi a voz dela vindo, gente, me deu um êxtase ali, um negócio. Eu falei, gente, não acredito que é ela. Ana Lúcia, doutora Ana Lúcia, lá de Ribeirão Preto. Menina, na hora que ela, é você, nossa, eu me abracei ela tudo. Ela falou assim, não, você vai ter que ir pra cesárea, porque se você tivesse com uns 8, 9 dedos, ainda dava pra segurar, mas você tá com... Eu tava com 5 dedos de dilatação e faltava muito dedo pra dilatar, então como ela já não tava lá o líquido amniótico pra proteger eu, pra proteger ela de uma infecção, então eu não tinha mais o que fazer. Ela corria risco se eu não aceitasse isso, entendeu? Então eu peguei e falei, não, né, pelo amor de Deus, saúde em primeiro lugar. Aí ela saiu da sala, gente, eu chorava, eu abraçava o Guilherme assim, eu chorava, eu não quero fazer cesárea, não quero fazer cesárea, não quero fazer cesárea. Mas aí eu me acalmei, fui pro centro cirúrgico. Foi um parto, nossa, eu não imaginava que era tão rápido. Foi uns 5 minutos no máximo estourando. Eu deitei, eu acho que demorou mais pra aplicar a anestesia mesmo, né? Por conta dessa contração, que não pode se mexer. Então na hora que eu tava assim sentada, a contração viu, pera, vinha, nossa, calor. Aí eu deitei, dei um trabalhinho ali pra eles, porque eu ficava assim, Sabe que eu tô sentindo meus pés. Meus pés estão mexendo. Aí ele falou, calma, mãe, que a gente só vai começar a cirurgia na hora que você falar que não tá sentindo. Eu falei, tá bom. Estavam conversando lá, eu falei assim, olha, eu tô sentindo ainda, hein? Tô sentindo ainda meu pé. Aí ele falou, não, ó, calma, você tá sentindo isso? Eu falei, não. Eu falei, então, eu tô te beliscando. Você não tá sentindo nada. Eu já tava neurótica ali, achando que eu tava já saindo andando. Aí começou o parto, nasceu a criança. Do nada, sim, rápido, achando que ia demorar uma meia hora, mas não, gente, tipo assim, ela... Sai um presentinho ali. Não sei explicar a emoção na hora, porque na verdade eu não tive emoção na hora, pra falar a verdade pra vocês. Eu não tive emoção, porque eu fiquei extasiada. Minha filha nasceu. Então ela veio assim, eu olhei pra ela assim, só consegui ver que o pé dela tava torto. Só consegui, falei, nossa, falei, doutorada, o pé dela tá torto. Aí ela falou, não, não tá torto não, ele nasce assim, é pela posição que eles são gerados, mas ele vai voltando, né? Não tá torto. Só que, gente, minha anestesia me deixou muito doidona, eu fiquei muito doidona. Eu tava anestesiada sentimentalmente, então eu não consegui falar, nossa, foi o melhor sentimento do mundo, assim que ela nasceu, que ela saiu da minha barriga. Não sei disso. Sem sentimento nenhum, fiquei ali no neutro, que eu fiquei, meu Deus. Sou mãe agora, virei mãe, né, virei mãe. Nasceu criança, mostrou-me, né, e eu assim, sorrisão amarelo, pálida, criou um espantalho. E eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, né? Desde a hora que começou de domingo, né? Tudo. Fui pra sala, pro quarto do lado pra recuperar da anestesia, até voltar as pernas a se mexer. E eu demorei, tipo, muito tempo. Pra mim foi coisa de, tipo, sei lá, 20 minutos. Mas, gente, foi coisa de, olha, horas. Foi coisa de muitas horas. Fui pro quarto, só que ela não foi pro quarto, porque ela teve uns probleminha. Ela teve sopro, né? Porque é o que ela aconteceu. Ela nasceu, que nasce roxinho, aí normaliza, fica rosada a pele, fica normal.
e ela voltou a ficar roxa. Aí foi fazer exame, ela teve uma bateria de exames, assim, tem um vidinho dela na incubadora, assim, chorando, assim, porque ela tava morrendo de fome, Ela nasceu 11h33 da manhã, sabe a hora que eu fui pegar minha filha? 6 horas da tarde. E pra mim isso durou 20 minutos, pra você ter noção como eu tava bem louca no tempo. Gente, mas na hora que ela chegou bem, foi um parto pra ela mamar, apesar de ela estar com fome. O que tinha que fazer? Tinha que fazer cosquinha, tinha que arrancar meia, tinha que arrancar roupa, deixar ela desconfortável pra ela ficar acordada, pra ela mamar. E eu vou colocar uma foto aqui, do lado aqui, ó. É a primeira vez que eu amamentei ela. Esse momento aqui, nossa senhora, eu tenho vontade de chorar, porque esse momento eu senti, esse momento eu falei, porra, eu sou mãe. E foi um momento, assim, maravilhoso. Foi, acho que eu pegando ela, vendo aquele cabeludo, hein? Cabeludinha aqui, ó. Uma outra foto dela. Linda, né? E aí, ó, começou. Minhas dores. Doía demais. Doía ultra, mega, super, depois que passou a anestesia, sabe? Pra casa no outro dia, eu não conseguia andar. Eu andava assim, eu parecia uma velha de 150 anos, assim, ó. Vai espirrar. Você que teve cesárea, você espirrava, parecia que ia escorrer as tripas nas pernas? Não parecia? Você que fala que não parecia, você é um monstro. Não é possível isso acontecer, entendeu? Ai, espirrar, rir, então, pelo amor de Deus, fazer o negócio pra você estourar todos os pontos, sem arregaçar. Demorei, sabe quanto? 3 semanas pra eu andar assim, ereta. Quando eu tava na cama deitada aqui num defunto, não doía. Eu fazia qualquer movimento pra amamentar, porque eu colocava o celular pra despertar em 3 horas. Na hora que eu levantava que era o problema, porque eu tinha que levantar, me arrumar, pegar a Maria no lado. Eu pegava ela, tirava ela. Gente, esse trajeto doía demais, assim. Foi uma dor insuportável. Eu chorava de dor. Mas graças a Deus, assim, depois dessas 3 semanas eu fiquei 100%, sabe? Fiz uns esforços a mais que não podia fazer e minha cesárea abriu. Aí eu fui lá, mas nada assim, né? Tipo, regaçada. Só foi a primeira pele ali, mas foi um pouco fundo, viu? Foi nojento. Aí ele foi, colocou o micropóreo lá e beleza. Chuchu, beleza. Só sei que o bagulho ficou nojento. Foi isso. Acabou-se. Foi esse meu vídeo de parto. O próximo vídeo eu vou falar da minha amamentação e do meu puerpério. Eu vou falar sobre isso porque não foi fácil. E eu vou também falar de palpites, vou falar tudo dessa parte materna aí, dos hormônios e tudo, né? Você que é mãe sabe o bagulho que foi, que o bagulho é 1000 graus, é difícil mesmo. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, por favorzinho, no canal para ganhar um din-din aí, né? E beijos e até o próximo vídeo.